Apareceu Boa ela. tarde! Nosso bate-papo hoje vai ser com o professor, doutor, pesquisador da FAETERJ Rio, professor Alfredo Boente. Desculpa, professor, mas são Tranquilo. tantos títulos que a gente se enrola no início. Queria que o senhor se apresentasse para a população que está aqui agora assistindo a gente por essa live. Tudo bem? Boa tarde, Anderson. Boa tarde, pessoal. Estou aqui para falar um pouquinho sobre o impacto, né, da pandemia em relação aos aspectos da educação. Para ser mais específico, né, da educação superior. É claro, a gente pode dar um contexto de forma generalizada. Mas vou deixar o Anderson dirigir, que fica bem mais fácil ele dirigindo aí. Que nada, um bate-papo. Então, eu já vou logo começar com a sua deixa. Qual é o impacto da pandemia na educação? Olha, a pandemia ela veio para causar ou tornar algo que nós estamos hoje denominando como novo normal. Aquele normal que nós conhecíamos até então, hoje, nesse momento, pelo menos por agora, não existe mais. Então, as empresas que trabalham com a área de educação, tanto na instituição privada quanto instituição pública, devem estar buscando a mesma estratégia do coronavírus. Como que o Covid, teoricamente, ele, entre aspas, né, ele pensa? Bom, ele estava num local totalmente frio, né? E nesse local frio, analisou-se, poxa, não vai chegar aqui um país tropical, um país que teoricamente é quente, né? Temos altas temperaturas, então o vírus não vai sobreviver. Então, o que o coronavírus fez? Ele foi se adaptando, ele foi se mutando, ele foi se moldando a essa nova realidade. Por que eu estou contando isso? Porque eu acho que é o primeiro ponto onde a gente deva começar a pensar. Se as empresas hoje, né, de forma geral, e para ser mais específico, as instituições de ensino, instituição de ensino superior, instituição de ensino médio, se elas não procurarem fazer como o coronavírus, se adequar, se moldar a esta nova realidade, elas não vão ter como sobreviver. Imagine hoje como as crianças do ensino médio, do ensino fundamental, como hoje os estudantes de graduação e pós-graduação estariam dentro de uma sala de aula física, teoricamente com uma população quase que lotada, assistindo aula junto, tendo essa questão do afastamento social, aquela distância mínima que é necessária. Mesmo com a instituição de ensino, ela tendo todos os cuidados, como, por exemplo, os cuidados com a higienização, os cuidados de todos estarem usando máscara, fica meio complicado, porque a gente começa a ter várias pessoas juntas, né? Começa a criar aquele grupo que vai amultuando e a questão do afastamento acaba não existindo. E isso é muito ruim. É ruim porque nós hoje não conseguimos ter a execução desse serviço para nenhum dos segmentos, seja básico, médio ou superior, né, ou até pós-graduação. Então, as empresas que querem sobreviver, as instituições de ensino que querem sobreviver, estão buscando alternativas. E as alternativas são trabalhar com salas de aulas virtuais, aulas presenciais, porém não físicas, e sim sob uma plataforma virtual de aprendizagem. Ah, tá. E como é que foi até antes da pandemia? Já existia alguma preparação? Já existia? Como é que foi até chegar a pandemia? Eu vou citar em particular o nosso caso da FAETERJ Rio, né? Uhum. Nós, como um Instituto Superior de Tecnologia, já tínhamos uma estratégia, já estávamos preparados para enfrentar esse problema todo. Só que, como uma instituição pública, nós dependemos de ordenamento vindo por parte do governo do Estado, vindo por parte da presidência, dos órgãos aos quais nós somos vinculados. Então, no momento inicial, o que nós fizemos? Para que nós pudéssemos estar dando assistência para aqueles alunos que até então estavam já inscritos nos cursos, né? Nos nossos cursos. Então, nós oferecemos para eles trabalho de conclusão de curso sobre uma plataforma virtualizada.
Essa plataforma ela está sendo utilizada em comunhão com uma plataforma de aprendizado que nós temos chamado AVA, né, que é um ambiente virtual de aprendizagem, então AVA da FATEC Rio, e lá nós colocamos uma conexão com um dispositivo que cria uma sala virtual, que aí nós estávamos trabalhando com o BBB, é o Big Blue Button, né, que ele permite com que nós tenhamos acesso a essas aulas ao vivo, né, por meio de lives, onde o aluno, teoricamente, estaria tendo uma aula presencial, porém, numa sala de aula que não é física, a sala de aula seria virtual. Então, isso é que nós fizemos nesse primeiro momento. Ah, tá. E logo depois aí, da chegada da pandemia, a educação começou a progredir. O senhor acha que os alunos conseguiram se adaptar? E quando digo os alunos de uma forma geral, mesmo utilizando a gente na escala universitária aqui, de uma forma geral, os alunos conseguiram rapidamente se adequar? O senhor, como professor, tem ouvido dos seus pares a mesma coisa? Olha, o feedback que eu tenho para os alunos que estão utilizando essas plataformas virtuais, né, para ter essas aulas em sala de aula virtual, né, aulas presenciais, nós, na verdade, chamamos de aulas virtualizadas, os alunos eles têm se adequado, sim. Inclusive, em alguns casos, a vantagem, quer dizer, por um lado, né, a vantagem é que se o aluno, naquele momento da aula, ele não pode estar ali presente, essas aulas elas são gravadas. Então, o aluno, se por acaso, por algum motivo, ele não pôde estar presente, ele tem como rever aquela aula que, eventualmente, ele perdeu. E isso já não acontecia quando tinha, né, a sala de aula física. Então, a graduação presencial na sala de aula física, se você faltou, teoricamente, você ficou sem aquela aula. É claro que você vai verificar o conteúdo que foi passado pelo professor em sala de aula e vai tirar futuras eventuais dúvidas. Mas é diferente, né, nesse aspecto, porque se você não está presente naquele ambiente físico virtual, você depois pode visualizar aquilo que foi gravado. Então, isso foi uma vantagem. Agora, em termos de governo do Estado, nós temos alunos que têm médio poder aquisitivo, então conseguem acompanhar, porque, de certa forma, tem computador, tem internet, tem até o celular para visualizar, mas nós também temos, na rede pública, uma grande gama de alunos que não têm todo esse aparato tecnológico, tá? Uhum. Então, preocupado com essa questão do aparato tecnológico, nessa segunda virada que nós vamos fazer, no primeiro momento, né, nós pretendemos usar uma outra plataforma, a qual já está configurada, e nós já estamos com o cadastramento, né, das turmas e os alunos que até então vão ser enturmados, né, em cada uma das disciplinas às quais ele vai escolher, que nós vamos usar o Google Classroom, né, eu não sei se você já ouviu falar nessa plataforma, e a live, né, a aula ao vivo, a gente consegue criar um link pelo Google Classroom através do Google Meeting, onde ali é permitido a gente fazer videoconferências. Então, ali é onde o aluno vai ter aquela aula em sala de aula. Aí você me pergunta, mas aí você não consegue resolver o problema daqueles alunos que eventualmente estão com problema de acesso, né? Não tem acesso, porque talvez ou não tenha computador, não tenha internet disponível, ou até não tenha o celular para visualizar a internet, e nesse momento de pandemia, afastamento social, como é que fica? Uhum. Numa segunda estratégia, depois dessa mudança de plataforma, nós estamos verificando as possibilidades, e isso também a gente tem que ver junto, né, ao órgão ao qual nós estamos vinculados, que seria a Vice-Presidência Educacional, a DESUP, Diretoria de Ensino Superior, da FATEC, para que nós pudéssemos, ou possamos, na verdade, né, disponibilizar o espaço que nós temos, até com o afastamento social que vai ser necessário, né, afastamento de 1,5 a 2, né, metros de distância entre um aluno e outro, para que aqueles que não tenham condições possam estar ali presentes, usando aquela tecnologia para poder também acompanhar as aulas. Só que isso é o projeto que nós temos, que precisamos da ajuda do governo, da ajuda da FATEC para poder viabilizar. Porque nós precisamos ter aquele ambiente devidamente
preparado, devidamente imunizado, para que o aluno possa estar ali e não correr nenhum perigo, né, nenhum risco de vida quanto a esse problema da contaminação do coronavírus que hoje nós estamos enfrentando. E o coronavírus, quando ele chega, já era uma coisa que meio que prevista, a chegada dele no Brasil, já que ele se tornava uma pandemia, como vocês tiveram alguma reação, tentaram fazer alguma modificação? Você já contou um pouco da trajetória, mas vocês pensaram de uma forma, por ser algo que é muito, não é inovador, mas é assim, algo que não acontece todos os anos, ou a cada 100 anos acontece uma pandemia, alguma coisa parecida. Vocês conseguiram perceber a evolução do estudante também? Olha, no primeiro momento, na verdade, para toda e qualquer ação que se faz, precisa ter um bom planejamento. Então, as ideias, os planejamentos foram feitos. Agora, em termos de governo do Estado, nós precisamos de ter o apoio de quem ao qual nós estamos subordinados. Porque senão não basta nós termos a vontade, temos o diretor determina, olha, nós vamos fazer dessa forma. Não, ele tem um teto, um limite para poder também fazer a ordenação de ações. Ele precisa que outros também que estejam acima dele deem essa permissão, deem todo o apoio, deem todo o aparato, porque senão não basta a gente querer executar, né, que a coisa não vai efetivamente funcionar. Agora, se você pensar sobre a questão do coronavírus, estudiosos, pelo menos no aspecto aí ao qual nós estamos acompanhando, né, nas edições aí dos jornais, das revistas, etc., os infectologistas de forma geral, lá em novembro, né, final de novembro, início de dezembro, já sabia-se sobre essa questão do coronavírus que já estava se alastrando. Aí eu não sei se eu posso voltar com uma pergunta, né? Pode, claro. Veja só, se a gente já sabia disso, pergunto, por que nós tivemos essa grande festa que nós temos todo ano no Brasil, que é o Carnaval? Teoricamente, deveria não ter. Eu não posso pensar somente na parte comercial, né? Na parte da economia. Isso vai trazer um fluxo muito grande para o governo do Estado, vai trazer um fluxo muito grande para o município, para o Brasil de forma geral. Poxa, mas e se eu sei que o problema já está generalizado, então por que insistir nisso? Eu acho, e na minha visão, de acordo com o que eu estou acompanhando, que se nós tivéssemos evitado isso, talvez o índice de alta contaminação que nós tivemos, alto número de mortes, né, índice de mortes, não teria acontecido em termos de Brasil. Apesar que isso tudo é muito assustador, porque se você parar para verificar, eu não posso comparar Brasil com Espanha, com Inglaterra, com França. Você já viu o tamanho de cada país desse? O Brasil, ele tem um tamanho, né, a dimensão dele é continental. Então, é claro que daqui a um tempo, né, dependendo do controle, porque eu acho que precisamos ter uma vacina, sim. Eu sei que a vacina não é algo que é feito assim de imediato. Eu sei que a vacina demora 2, 3, 4, 5 anos para ser pronta, né, para estar pronta, mas existem muitas empresas que estão vinculadas a esses órgãos de pesquisa que estão buscando vacinas, inclusive estão fazendo alguns experimentos sobre vacinas, testes que estão em uso. Então, se não tiver a vacina propriamente dita, eu acho muito complicado a gente tentar fazer ou tentar encarar aquele normal que, teoricamente, tínhamos anteriormente. Nesse novo normal, eu acho que muitas das coisas que estão acontecendo hoje vai servir de aprendizado para que nós possamos aplicar no futuro. Eu acredito, tá? Nesse momento inicial, como a gente ainda está trabalhando nessa questão da educação com os ambientes virtualizados, pergunto, será que nós vamos conseguir, fora os ambientes virtualizados, termos um ambiente em sala de aula, onde, teoricamente, hoje nós temos 60, 70, 80 alunos ali, de certa forma, aglomerado, né, porque é um do lado do outro, sentado na carteira, com aquela aula? Será que, de repente, pode ser que seja uma ideia eu ter
parte 30% ou 25%, ou que seja 40% desse quantitativo em sala de aula física, e o professor dando aula, e ele ao mesmo tempo sendo filmado e passando aquilo em live. Então, parte dos alunos pode ser que estejam em aula e parte estejam em casa fazendo aulas no ambiente virtualizado. Ou será que determinadas disciplinas podem estar no ambiente virtualizado e outras que precisam de práticas, como, por exemplo, práticas de estágio ou disciplinas práticas, como é o caso da um curso de odontologia, por exemplo, que precisa estar fisicamente num laboratório? Então, nesse laboratório, talvez, aquela aula que seria com aquele aglomerado de 30, 40 pessoas, tenha que se dividir em 4, 5 turmas, para ter um quantitativo menor de alunos fazendo aquela prática. Mas, por outro lado, se essas aulas são virtualizadas e eu tenho um quantitativo de aluno que pode fazer disciplinas na modalidade virtualizada, talvez eu tenha, como instituição de ensino superior, aumentar o número de alunos dentro daquela disciplina, que vai ser, de certa forma, compensador para aqueles alunos que, teoricamente, eu tenho que estar fisicamente fazendo aquelas práticas e dividindo a turma em 4, 5 turmas, porque isso gera uma despesa maior. Isso eu pensando de forma na instituição privada. Na instituição pública, eu tenho que ver o quantitativo que tem e talvez fazer, não sei, pode ser que seja uma estratégia, um rodízio daqueles alunos físicos, talvez por agendamento, né, como hoje acontece em muitas instituições. Por exemplo, nós voltamos agora com as missas, né, no Rio de Janeiro, e para você participar das missas, você precisa fazer o agendamento. Olha, eu agendo o meu dia, eu vou nesse tal dia, tal horário na missa. Por quê? Agora aquele aglomerado de pessoas não podem mais estar presentes. Então, essa mesma estratégia vai ter que ser adotada também para as aulas físicas que as instituições de ensino superior precisam dar aos seus alunos. Então, essa é a minha visão. Então, o senhor acredita que depois da pandemia, a vida... A gente vai ter aprendido um pouco com a pandemia e vai estar utilizando de melhores serviços. E tem muita profissão nova até que surgiu, desculpa estar te interrompendo, né? Que veio para ficar. Tem determinadas tecnologias e metodologias que estão sendo empregadas agora, né? Entre aspas, no início, um quebra-galho. Vai ter que ser feito dessa forma. Mas tem coisa que ficou tão bem feita que isso vai ficar. Olha, hoje, vendo uma reportagem, né, no noticiário da manhã, eu ouvi falar que empresas estão se organizando para, de agosto a outubro, voltarem com o seu quantitativo de colaboradores fisicamente na organização, né, dentro da empresa. Só que, esse fisicamente, eles vão chegar em torno de 30% a 40%. E os 60% vão continuar trabalhando nesse sistema de home office. Então, olha só, tem coisas que chegou que está vindo... como, entre aspas, como eu falei, né, como um quebra-galho, mas vai ficar, tá? E tem muitas outras profissões que acabaram surgindo em termos de nível superior, dentro de várias áreas do conhecimento. Aquele que tem, efetivamente, uma formação, né, em nível de graduação, ele tem um diferencial em relação ao mercado. Antigamente, ditava-se de que aquele que tem um ensino médio, ele já está garantido para entrar no mercado. Quem não tem ensino médio não tem nada. Hoje eu digo assim, se você não tem uma graduação, né, isso te dificulta bastante no mercado. Apesar que nós temos muitas vagas técnicas, mas as vagas técnicas, elas precisam também ser especializadas, né? Porque se não for dessa forma, eu não consigo fazer nada. E eu, com um diploma de nível superior, eu começo a abrir horizontes. E eu costumo dizer que é só um primeiro degrau para a evolução que eu vou fazer. Porque ali eu posso fazer cursos de certificação, eu posso fazer MBAs, curso de pós-graduação e, quem sabe, um mestrado e um doutorado. Tem muita gente que nem pensa em fazer mestrado e doutorado, mas olha a oportunidade que pode surgir só pelo fato de você já ter concluído aquela graduação. Eu acho importante. E, assim, a maneira que a gente tem de se reinventar, né? Criar novas oportunidades, novas formas de trabalho, novas maneiras de executar aquilo que a gente tinha executado. Eu acho que aguça
nossa percepção de conseguir vislumbrar num cenário onde não existia, né? O home office era muito pouco praticado no Brasil e hoje, obrigatoriamente por conta da pandemia, foi muito difundido e várias empresas até já repensam em não mais ter o funcionário mantido no escritório e aí fazendo home office em casa. Então, o senhor concorda que a educação à distância também é uma educação válida e é uma educação que deve ser repensada, né? Deixa eu só tentar colocar as coisas mais ou menos no eixo, né? Quando a gente fala educação à distância, em princípio, pelo menos eu entendo, nós estamos falando de uma graduação EAD. A graduação EAD, ela tem um segmento, tem uma forma de acontecer diferente dessas aulas que nós estamos dando para o curso de graduação presencial. O curso de graduação presencial hoje, com as aulas virtualizadas, não é o mesmo de EAD. EAD, eu tenho um sistema onde, embora exista a possibilidade em algumas universidades de fazer uma videoconferência, né? De você ter aulas gravadas, conteúdos já pré-fabricados. Então, os alunos se inscrevem, fazem o curso, tem as provas, tem os trabalhos que são desenvolvidos. É diferente dele estar todo dia que ele tem aula, numa live com o professor ao vivo. Então, a única coisa que é diferente ali, em termos da sala de aula física, é que ele está tendo a aula ao vivo, porém numa sala virtual, e não uma sala física. Então, há uma diferença quando a gente fala na graduação EAD e na graduação presencial, hoje sendo executadas de forma virtualizada. Então, a graduação virtualizada, né, que até algumas universidades aí estão dizendo que vão aplicar, mas a gente tem que ver se vai ser EAD ou virtualizada mesmo, ela tem esse diferencial da graduação EAD porque você está aula a aula com o professor ao vivo. Então, ali você consegue tirar, em tempo real, dúvidas, verificar exercícios, o professor tem a flexibilidade de, embora tenha um material, trazer um material adicional naquele momento, em tempo real. Então, o aluno está participando, ele está fazendo exercício, ele está tirando dúvidas conforme ele estivesse numa sala de aula. Então, em termos de evolução de ensino, né, isso estava sendo ou quase não explorado, ou muito pouco explorado, ou nem explorado. E sim, o que existia antes era a graduação presencial, o aluno vai para a sala de aula física, ou a graduação EAD. Ele faz totalmente à distância. Tá? Então, hoje, com esse problema da pandemia, então essa nova modalidade, que seria as aulas, a sala de aula virtual, ou seja, as disciplinas virtualizadas para os cursos presenciais, eu creio que isso seja um grande diferencial para todas as universidades que começarem a enxergar lá na frente, começarem a enxergar lá para o futuro. Por quê? Porque, vamos ser otimistas, as vacinas que estão sendo testadas vão ser aplicadas e mais ou menos no final do ano, talvez estejam disponíveis aí para nós já tentarmos estar imune quanto a esse problema do coronavírus. Caso isso não ocorra assim tão imediato, será que é toda pessoa que hoje está se reservando, que mesmo não tendo a vacina, e se o governo determinar, olha, podemos voltar às atividades, será que todos vão conseguir voltar às atividades teoricamente normal? Não. Primeiro que estamos no novo normal. E segundo, tem muita gente que tem problemas, tá? Seja problemas de diabetes, seja problemas de pressão, problemas respiratórios, que esses não tem jeito. Se não tiver vacina e se eles voltarem e tiver um risco de contaminação, seja ele usando máscara e o próximo usando máscara, não quer dizer que isso não tenha contágio. Pode ter contágio, sim, tá? Só que o risco é minimizado. Mas isso pode ter. Então, essa pessoa ela fica à deriva. Isso se ela conseguir um bom atendimento, seja no hospital público ou privado, e esse atendimento ela conseguir fazer a recuperação. Porque, na verdade, esse vírus ele te deixa com a imunidade baixa, ataca os seus pulmões, você fica com a dificuldade de respirar. Existem tão poucos hospitais, né, e leitos disponíveis, que se nós formos parar para raciocinar direitinho, foi feito vários hospitais de campanha.
Tá, mas quantos deveriam estar prontos que não estão? Quantos, teoricamente, dizem que estão prontos que não estão fazendo atendimento nenhum? Anderson, imagine que daqui a um tempo tem uma nova onda e que esse gráfico que, teoricamente, pode ser que esteja um pouquinho estabilizado e talvez num breve declive, de repente aumente de uma hora para outra. Ora, isso não é difícil, né? Se você vê várias pessoas fazendo festas hoje, reunidas aí fora, festas onde policiais têm que chegar e falar, olha, não pode ter festa. Várias pessoas que podem andar pelo calçadão, que já foi até então permitido, mas sem máscara, e indo para a praia e tomando banho de praia como se aquilo fosse o normal que eles faziam antigamente. Não pode existir isso dessa maneira. Então, quer dizer, eu creio que para a gente voltar para a sala de aula física, desta maneira que nós conhecemos, como era feito anteriormente, isso não é possível, pelo menos hoje. Então, essa nova adequação, esse novo normal precisa ser revisto com cuidado. E pergunto, será que todas as instituições de ensino, sejam públicas ou privadas, elas já estão preparadas para receber aquele quantitativo de aluno que ela tinha, naquele espaço onde, no espaço físico, ela tinha X alunos, será que ela está preparada para receber X, talvez dividido por 2? Não sei. Em termos de instituição pública, talvez funcione porque você vai abrir menos vagas. Agora, em termos de instituição privada, será que vai funcionar? Não sei, né? Eu acho que é um pouco... É meio complicado. É bem complicado e a pandemia, eu acho que quando ela chegou e por ser uma coisa que muitas pessoas desconhecessem durante muito tempo, e até hoje as pessoas ainda desafiam, né? A gente viu quando a liberação ocorreu pelo município do Rio de Janeiro, os bares ficaram lotados e as pessoas sem máscara. E aí, de fato, assim, a gente não sabe nem como vão se comportar as pessoas, e aí vai para o ramo da educação também, nós não conseguimos saber como é que vai ser o comportamento. Então, assim, essa educação, ainda que seja à distância, mas com o professor dando a aula ali naquele exato momento, eu acho que é a melhor saída de hoje. E a saída que vocês estão utilizando lá na FATERJ? Olha, a saída é essa, né? Nessa nova estruturação que nós estamos fazendo, né? Nessa segunda fase, onde agora nós vamos abarcar não somente os trabalhos de conclusão de curso, né? Mas também todas as disciplinas disponíveis, né? No nosso curso lá de graduação. Então, ela vai estar sendo... nós vamos estar executando aulas presenciais em ambientes virtuais, ou seja, as aulas são virtualizadas. E como eu falei anteriormente, para isso nós vamos utilizar a plataforma Google Classroom, e para fazer essas lives, né, essa aula presencial, nós utilizaremos o próprio recurso do Google, né, que é o Google Meet, vinculado ao Google Classroom, onde a partir desta ferramenta nós podemos visualizar aula a aula, o que vai ser passado para o aluno, disponibilizar material. Ali o aluno ele pode postar um determinado trabalho, você corrige, devolve a nota para o aluno. Ali você tem o controle dos alunos que estão presenciais na sala, você tem o controle dos alunos que não estão presenciais. Então, dessa forma, você também tem como certificar isso pelas gravações das aulas que você vai fazer. E, é claro, tem muitos alunos que, eventualmente, não vão poder estar presentes, assim como experiência que eu tenho de outras universidades também. Né? Ele não vai poder estar presente, mas, eventualmente, se ele faltou uma aula, ele tem como ver a gravação daquela aula que ele fez. Vou no dia tal, na aula tal, eu não pude estar presente, então vou assistir o que o professor ministrou como aula. E ali ele tem todo o acesso que foi gravado, em princípio. Então, quer dizer, além de ter essa flexibilidade, né, de você estar na aula ao vivo com os alunos, você ter a possibilidade de gravar essas aulas, você tem um retorno automático dos alunos em relação aos exercícios, às tarefas que são executadas, né, por meio das atividades, que ora as atividades podem ser pontuadas ou não pontuadas. Nessa estratégia, considera-se as atividades não pontuadas apenas exercício de fixação, e toda atividade pontuada que você venha a fazer, seja
uma lista de exercício, testes ou a prova ao qual ele está submetendo um trabalho, né, para avaliação. Então, isso é postado por ele, você visualiza, você baixa o trabalho que o aluno colocou, você avalia o trabalho e você ali automaticamente já coloca uma nota e devolve para ele a nota. Então, ele automaticamente já sabe que o trabalho que ele fez, que ele postou, já foi corrigido pelo professor, tem as observações que o professor colocou e já tem o retorno da nota. Então, quer dizer, nesta forma de eu trabalhar a graduação presencial de forma sala de aula virtual, é a melhor solução hoje, diante a pandemia, para todos os alunos que precisam estar estudando em nível de graduação, por exemplo. É claro que nós estamos falando da FATES de Rio, nós estamos falando de um Instituto Superior de Tecnologia do Governo do Estado do Rio de Janeiro, mas eu vejo assim de forma geral, porque meus filhos, eles estudam, né, nível médio, e lá eles também estão usando a plataforma Google Meet, né, junto com o Classroom, e eles estão tendo aula do ensino médio normal. E isso demanda mais trabalho para o professor? Olha, eu acho que você tocou num ponto aí, por incrível que pareça, o professor ele tem que se dedicar um pouco mais, tá? O professor ele tem que estar a par daquela tecnologia. Quando nós estamos partindo para essa segunda fase, embora sejamos um instituto de tecnologia, há um treinamento, tá, para todos os professores, existem procedimentos que devem ser seguidos para que não hajam falhas dentro desse processo. É claro, né? Falar que não vai ter falhas é meio complicado, não tem nenhum projeto que você faça que tenha risco zero. Mas a gente pretende, assim, prevenir todas as possibilidades de problema que possam vir a existir através desses treinamentos, através do aperfeiçoamento sobre a plataforma, a customização que está sendo feita, justamente para os nossos alunos se sentirem confortáveis, assim como eles eram, né, na sala de aula física. Por que o professor, teoricamente, trabalha um pouco mais? Porque o professor, até ele não se coloca somente disponível naquele momento. Por incrível que pareça, né? O professor ele passa a disponibilizar também, é claro que ele poderia ter feito isso antes, mas poucos fazem, disponibilizar lá um e-mail e sempre está dando orientação para o aluno fora aquele horário extra-classe. Pode ser criado sistemas de monitoria para as turmas, isso também é uma outra estratégia que pode ser adotado, né, para as disciplinas do nível superior também. E quando você está na aula física, em princípio, o que você pensa como professor, pensando em instituição privada? Bom, o professor ele é horista, então ele está ali, ele ganha pelo aquele tempo que ele está dando aula. Se o professor ele sai da sala de aula, em princípio não está ganhando. Não que o professor ele não possa e não venha dar atenção para o aluno quando ele sai da sala de aula. Não é assim. Eu estou na sala de aula, estou ganhando, então eu falo tudo que o aluno quiser. Botei o pé do lado de fora, o aluno pergunta meu nome e já não falo mais nada. Também não é assim, né? Mas, em linhas gerais, este novo normal facilitou justamente esse processo também de comunicação, essa maior disponibilidade. Eu vou te dizer que tem professores até que disponibilizam o seu próprio Zap, também como uma forma de contato com o aluno. Bom, um desses professores sou eu. Eu disponibilizo para determinadas disciplinas que precisam fazer atividades em grupo o meu Zap. Então, os alunos fazem grupos, me inserem nesse grupo e, conforme eles vão desenvolvendo os trabalhos deles, eu vou dando as orientações. Não precisa esperar a outra semana, naquele dia onde eu vou dar aquela aula, para que ele tire a eventual dúvida. Porque, de repente, olha só o gap que ele perde, o tempo que ele vai perder para poder fazer a aplicação somente depois que eu tirei aquela dúvida na sala de aula física, que embora seja aqui virtual. Então, deu para entender? São coisas, são novas formas, um novo normal, né? Uma forma nova de você tratar aquilo que até então você tratava de uma forma diferente. Como eu falei, não que não houvessem professores que também tirassem dúvida por e-mail, também tirassem dúvida fora da sala de aula, mas nesse momento de afastamento social é mais complicado. E aí você me pergunta, né? O professor, teoricamente, ele trabalha mais? Deixa eu te dizer uma coisa.
essa questão do trabalhar a mais significa dizer que você está no ambiente de home office e você, teoricamente, você tem que dividir o que é o seu tempo de atividade laboral e o que é o seu tempo de casa, né? O seu tempo no seu cotidiano, com a sua família, com seus filhos, né? Esposa e etc. Eu vou te dizer que eu não conheço, tá? Pode ser que exista, aquela pessoa que esteja trabalhando em sistema de home office, tem um reloginho do lado que quando bater o reloginho, pum, ele desliga tudo, para de fazer tudo que ele está fazendo. Não tem aquele que não passe um pouco do tempo, não tem aquele que trabalhe mais do que o horário em que ele trabalhava no cotidiano normal. Isso é meio complicado. E eu vou te dizer, assim, como um prático de carteirinha. Em uma universidade ao qual eu trabalho, eu também tenho o cargo de coordenador de curso. Vou te dizer que você está trabalhando como coordenador de curso neste momento de pandemia, né, em home office, nossa, você não duplica, você triplica a sua atividade. Assim, é algo que você tem que saber gerenciar. É claro que você precisa estar antenado em tudo, é claro que você precisa estar acompanhando tudo, mas se você não conseguir gerenciar o que eu preciso ver aqui pela manhã, o que eu preciso ver à tarde, o que eu preciso ver à noite, até que horário eu preciso ver, você acaba ficando de manhã, de tarde, de noite, minha vista está fechando. Só agora que eu estou vendo que eu estou com necessidade de dormir. E olha que no início, né, onde todo o processo de home office, né, não só ligado à área de educação, mas também qualquer ramo de atividade, se você parar e verificar e fizer uma pesquisa, você vai ver que muitas pessoas que estavam ali fazendo seu serviço de home office acabaram fazendo serviços, assim, passado do tempo ao qual ele tinha que fazer aquela execução daquele serviço, porque, na verdade, ele acabou se distraindo, se envolvendo, fazendo mais e mais e mais, e você acaba ultrapassando aquele tempo. Bom, dependendo da família, ou dependendo com quem ele viva, né? De repente você escuta ali alguém bater na porta. Como é que é? Vai acabar aí ou não vai? Já acabou o horário de trabalho. Então, você tem que saber gerenciar essas coisas, né? Então, respondendo a sua resposta de forma bem mais objetiva, né, bem mais direta, o professor sim trabalha mais, porque nesse ambiente ele tem que estar preparando-se melhor para aquilo, ele tem que estar com maior disponibilidade para atender esses alunos, mas eu vou te falar em relação à FATERJ Rio. Isso está sendo feito e todos os professores que estão ali são professores, são profissionais, funcionários públicos, né, são qualificados, estão ali porque gostam, estão ali porque têm paixão em fazer aquilo, porque eles pretendem fazer o seu objetivo, né, o que eles devem fazer, que é a educação em nível superior. E eu garanto que todos eles estão ali dando suor, dando a alma, literalmente, para fazer com que isso seja executado de forma melhor. Parabéns a todos aí da FATERJ do Rio de Janeiro, que fica onde? O senhor pode dizer para quem estiver assistindo a gente? Nós ficamos ali no campus de Quintino, né? Quintino, ele fica entre Cascadura e Piedade. O campus de Quintino da FATEC. Dentro da FATEC de Quintino, então, nós temos um prédio onde nós temos a nossa FATERJ Rio. E como está sendo a vida de pai e professor nessa quarentena? Olha, essa pergunta, Anderson. Eu vou te dizer assim, no início, quando as crianças eles começaram a usar essa plataforma, eu já estava trabalhando, né? Trabalho numa escola também de nível médio, eu também já trabalhava com a plataforma do Google Classroom com o Google Meet. E aí as crianças vieram me perguntar, pai, o que eu faço aqui? Como é que eu entro? Como é que eu faço isso? Aonde que eu vejo? Como é que eu mando o trabalho? Como é que eu envio? E, em princípio, a gente tem uma preocupação, pelo menos da escola que eu vim, né? Na escola que eu participo, de você estar mostrando para os alunos como ele deve proceder
para colocar um trabalho, para efetuar uma determinada atividade, a importância dele estar presente ali na aula. Então, quer dizer, se todas as escolas de forma geral, ou se todas as universidades de forma geral, se preocupassem em fazer isso, talvez o aluno se sentisse mais confortável ainda dentro daquela plataforma. Por uma outra universidade que eu trabalho, a gente tem tido um feedback assim positivíssimo sobre os alunos que estão acessando as nossas aulas presenciais, né, dos cursos presenciais, por meio de plataforma virtual. Uhum. A grande maioria dos alunos simplesmente amaram esse novo sistema, né, essa nova forma de trabalhar. Principalmente porque tem muitos que estão aí terminando um curso, precisando daquele diploma de graduação para poder ter uma oportunidade aí no mercado. Então, imagine se esse tempo todo ele tivesse parado. Será que nós também permaneceríamos parados nesse segundo semestre de 2020? Talvez, muito possivelmente. Né? Se fosse algo assim tão contagioso e ninguém pudesse botar o pé para fora de casa, olha só, perdeu-se 2021, perdeu-se 2022. Aí ele só vai se formar em 2021.1. Quer dizer, se tudo voltar ao normal. Então, como eu falei logo no início da nossa live, né? Assim como o coronavírus, as empresas e as instituições de ensino superior, elas precisam estar se adaptando. Então, se eu não criar essa nova adaptação, né, desse novo ambiente, com aula presencial em ambiente virtual para os alunos, eu ficaria de braço cruzado e, de repente, eu fecharia minha escola. Para que minha escola vai existir se eu não vou poder, nesse momento, estar com meus alunos presencialmente ali? Olha só, não sei, não pesquisei e não estou buscando essa informação de lugar nenhum, mas acredito que muitas escolas, muitas instituições de ensino superior hoje estão fechando por justamente não terem se adaptado, não estarem buscando essa adaptação, tá? Então, em casa, Anderson, é aquela história, né? As crianças, elas acham, de forma geral, né? Por mais que você seja professor até do ensino médio e tudo, não somente do superior, acham que o pai só sabe para ele e não sabe explicar direito para o filho. Uhum. E aqui a gente tem essa realidade. Ah, pai, não é assim dessa forma que... Não é assim que eu estou acostumado a explicar, não. Deixa eu vir aqui com fulano. Aí chega lá, ó, explicou dessa forma. Pô, mas eu acabei de falar isso para você. Não, mas aqui ficou mais claro. E, na verdade, é aquela história, né, que a gente costuma ouvir. Casa de ferreiro, espeto de pau. É mais ou menos uma coisa desse tipo. O santo de casa não se faz milagre, né? Casa não se faz milagre, pois é. A gente está aberto para as perguntas. Se vocês quiserem mandar as suas perguntas, a gente está ao vivo na nossa live pelo Facebook e Instagram. Carlos Mateus já perguntando, o senhor acredita que esse ano letivo foi perdido? Claro que não. Você só pode considerar um ano letivo perdido se por acaso você não está participando de uma instituição de ensino, né? Nesse caso nosso, que nós estamos falando aqui de ensino superior, que não procurou fazer essa nova adequação, né? Essa nova forma de trabalhar nesse novo normal. Ou seja, se a instituição de ensino superior ela buscou essas aulas virtualizadas, se buscou dar continuidade ao ensino que é aplicado, seja ensino médio, seja ensino superior, é claro que nada foi perdido. Tá. Vamos para a próxima pergunta. Diogo Montilla, imaginando uma vacina para o início de 2021, como o senhor montaria um programa escolar para recuperar esse tempo? Aí, no caso, você está considerando que o tempo foi perdido. Como eu falei, eu estou falando para o Diogo, né? Sim. Ele está considerando que o tempo foi perdido, mas como eu falei na pergunta anterior, se você hoje estuda numa escola, né? Se você hoje estuda numa instituição de ensino superior, que procurou se adaptar a este novo normal, que está ministrando aulas virtualizadas, são aulas da graduação presencial, porém em ambiente virtual, você não perdeu nada. Né? Você não perdeu nada, independente de você hoje estar com vacina ou não, porque você de casa tem condições de estar assistindo às suas aulas, está fazendo o seu curso, terminando o seu curso médio, terminando o seu curso superior, de forma virtualizada, sem problema nenhum. Então, não vejo o que recuperar. Não tem o que recuperar. Né? Bom, um ponto, talvez,
para nível superior, o que talvez seja recuperado, que talvez nem todas as instituições de ensino superior estivessem preparadas nesse primeiro momento, seriam as aulas de laboratório, estágio, que precisa estar fisicamente, e como a coisa aconteceu agora no primeiro semestre, ficou meio complicado, né, de tudo isso já estar pronto para receber o aluno fisicamente. Mas eu creio que a maioria das universidades que já estão pensando nesse novo normal estão se adaptando para receber esses alunos de forma presencial, talvez a partir agora de agosto ou setembro, para poder justamente fazer essas práticas que eles precisam fazer presencialmente. E aí não haveria essa perda, haveria essa recuperação já daquilo que teoricamente deveria ter sido feito no primeiro semestre desse ano letivo, que não foi feito e pode ser feito a partir do segundo semestre desse ano letivo, e não necessariamente somente a partir de 2021, né? Porque eu não preciso ter a vacina hoje para trabalhar fisicamente ali com essas aulas de laboratório, se eu respeitar todo aquele processo de afastamento necessário, higienização, usando máscara, o quantitativo de alunos sendo reduzido mesmo 30%, no máximo 40%, e multiplicando aquela quantidade de turmas, aquela quantidade de alunos, né, multiplicando a quantidade de turmas, na verdade, dividindo, né, criando turma A, B, C e D. Então, acho que isso seria fácil de fazer. Agora, se eu estou vinculado a uma instituição de ensino superior, né, ou ensino médio, e esta não teve esse problema não teve essa preocupação de adaptação, então ela está com problema realmente. Ela precisa tentar se recuperar. E aí eu pergunto, como é que eu vou recuperar um ano todo perdido? Se eu perdi o ano todo de 2020, como é que eu vou recuperar em 2021, se eu preciso ter 2020 e 2021? Alguma coisa vai ser perdida. Sim, vamos para a próxima pergunta. Felipe Cardoso, a tela já quase sumindo, quase sumindo a gente embaixo da pergunta. Para os alunos da modalidade presencial, a sensação nesse momento da aula online foi de finge que me ensina, que fingimos que estamos aprendendo, entre aspas, né? Será que nesse segundo semestre continuarão as aulas nessa modalidade ou o senhor acha que voltará às aulas presenciais? Eu acho que essa pergunta é muito pontual, né, professor? Primeiro que, dessa forma que nós estamos falando, não é aula online. Nós estamos falando, né, de aula presencial em ambiente virtual. Nós não estamos juntos no ambiente físico, mas nós estamos aqui um com o outro falando sobre um programa de entrevista. Né? Só que nós estamos em locais virtuais, locais distantes. Então, isso é possível. Se nós estamos conseguindo fazer isso, é possível você ter uma aula assim, dessa forma. Então, até então, aquilo que foi falado como aula online, não é diferente. Eu já expliquei que a modalidade de graduação online é diferente da modalidade de graduação com aula virtualizada. Então, esse ponto já está mais do que sanado, né? Agora, a complementação. Eu não vejo essa questão de você finge que me ensina ou finge que aprendo. Não entendo. Porque então aqui nós estamos fingindo que estamos dando entrevista, e nós estamos fingindo que estamos falando alguma coisa. Eu não concordo com a colocação que foi feita, e talvez por isso não esteja sabendo, talvez, atender a expectativa da resposta. Porque se você está fazendo um ambiente virtual, é complicado, né? Você não é o mesmo ambiente online. No ambiente virtual, você tem a aula ao vivo e a cores, salvo se o monitor lá tiver com problema de coloração. Mas você tem aula ao vivo e a cores, como se você estivesse numa sala de aula física. Bom, eu penso assim, né? Vamos, tá ótimo, professor. A gente está aqui com a Renata Boente, pelo nome já deve ser, o senhor vai dizer quem é. Como é a sua avaliação dessa relação professor-aluno nesse novo normal? Renata Boente, já que ela apareceu por aí, né? Renata Boente é a Dona Maria. Renata Boente é uma companheira, esposa. Ela também faz parte lá do grupo de ministros lá da igreja, né? Parabéns, Renata. São Marcelino também, ela é mestre. E ela também é mestre, né, dentro da área de administração, trabalha com o Poder Judiciário, enfim. Qual a avaliação em relação ao professor-aluno neste novo normal? Olha,
nesta relação que existe hoje nesse ambiente, nessa plataforma virtualizada, a relação professor-aluno tem que ser mais, tem que ter mais cumplicidade do que já tinha anteriormente. Por quê? Como eu visualizo? Tem muitos alunos que procuram, né, a coordenação de curso para tentar resolver problemas. Professor, eu vou ficar reprovado por meio ponto, o senhor não tem como me ajudar? Em princípio, se você está com um problema com uma disciplina, se você tem precisando de meio ponto naquela disciplina, pô, meio ponto é ponto pra caramba. Não sei se eu sou meio pão duro e dá ponto, mas meio ponto é ponto pra caramba. Então, você, o que tem que fazer? Na minha visão, poxa, eu já teria que desenrolar, entre aspas, né, com o professor. Professor, olha só, eu tentei fazer dessa forma, não consegui, pô, mas eu busquei um conhecimento a mais. Será que, de repente, olhando por aqui, porque pelo autor tal, tentando justificar, e talvez você consiga, né, essa pontuação que você precisa. Então, essa relação antigamente existia com o professor-aluno, dependia muito não só da disponibilização do professor, mas também do aluno ter a humildade de chegar ali e ter aquele bom relacionamento com o professor. Agora, se você tem uma sala de aula e você não tem aquele relacionamento com o professor, né, se você busca, de alguma forma, degladiar com o professor, com a instituição, de boa, Anderson, se o aluno ele não tem um bom relacionamento não só com o professor, mas com a instituição, pergunto, o que ele está fazendo ali? Se já existem tantas outras. E olha, eu te digo isso de carteirinha, né? Porque hoje, graças a Deus, as instituições que eu trabalho, seja nível superior, né, seja nível médio, são instituições de respeito. Aí eu não estou falando somente da FATEC de Rio, né? Estou falando das privadas. São instituições onde as pessoas são comprometidas, estão buscando fazer o melhor para os alunos, entendeu? Estão ali disponíveis para fazer o melhor do melhor, buscando uma melhoria, buscando uma qualidade total para o aluno. É claro que neste andar, neste caminhar, podem ter muitos percalços, podem ter muitas pedras onde eu venho a tropeçar, mas o objetivo é sempre estar melhorando, sempre estar dando o melhor para aquele aluno. Então, a relação professor-aluno nesse ambiente, desse novo normal, eu acho que ficam muito mais próximo, porque eu estou ali presente com aquele professor, né, em sala virtual, eu tenho mais meios de me comunicar com esse professor, e além disso, eu tenho a possibilidade de rever uma aula que até então, se eu perdi lá na minha sala física presencial, eu perdi, aí eu vou ter que correr atrás sozinho, de estudar, para depois ver o professor para tentar tirar a dúvida, e se eu tenho ela gravada, eu verifico o que está ali, e aí chego para o professor, pergunto sobre a minha dúvida, tiro dúvida, pergunto sobre a matéria que foi dada, enfim. E o professor, ele hoje, você perguntou se ele trabalhava mais, eu disse que sim, ele está muito mais solícito, tá? Ele está muito mais solícito, ele está muito mais humano em relação a tudo isso que está acontecendo. Então, se eu sou aluno, eu saberia explorar isso um pouco melhor junto aos meus professores. É aquela questão, né? Se você tem um bom relacionamento com o próximo, queira para o próximo ou aquilo que você quer para você mesmo. Se você começa a tratar o próximo não tão bem, então, que relação é essa de professor-aluno? Fica meio complicado. Será? Essa é a minha visão. Antes da próxima pergunta, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. O que está sendo mais fácil lidar como coordenador de curso ou como professor? Ai, ai. Ou ambas as coisas são parecidas, não sei. Não, é mais fácil você trabalhar como professor, sem soma de dúvidas, tá? É mais fácil, você tem uma dedicação maior, como a gente falou, você tem mais tempo, né, que você tem que empregar, é mais trabalho realmente, mas quando você está num cargo de gestão, seja de coordenador, seja de diretor, ou vice-reitor, reitor, seja lá o que for, você fica preocupado no teu horário de trabalho e fora do horário de trabalho, porque você quer ver aquilo tudo funcionar e fazer acontecer da melhor forma possível, porque do outro lado tem alguém que precisa que aquilo seja bem feito, que é o teu aluno, e você, quer queira, quer não queira, você fica muito preocupado com ele, e aí você quer fazer com que tudo aconteça da melhor forma possível, e que, se você
tem algum problema em relação a fazer aquilo acontecer de bom para ele, você vai buscar instâncias superiores que possam te dar apoio. Porque, em princípio, se você, como aluno, tem algum problema, você vai procurar quem? Não é a reitoria, não é o vice-reitor, não é o diretor. Quem está na linha de frente com você é o coordenador de curso, que esse sim, esse é aquele cara que está junto com você, é aquele cara que está buscando te ajudar, te auxiliar. Então, esse ajudar e auxiliar, você imagina isso para 1 ou 2 alunos, que aí, dependendo do problema, é cansativo, é exaustivo. E você fazer isso para 10, poxa, já fica difícil. Para 100, para 1.000, para mais de 1.000. É complicado. Ô, Dona Maria, tem que ter muita paz mesmo para poder passar pelo meio dessa pandemia. Tem mesmo, tem mesmo. O senhor é professor na FAETERJ e mais algumas faculdades e coordenador de curso. Como está a sua vida diante da pandemia, com tanto trabalho? É pai de 2 filhos que estão estudando, ajudando. Como está sendo essa pandemia no meio desse furacão? Ele pegou de surpresa? O senhor conseguiu se adaptar rapidamente à situação nova que a gente vive? Anderson, em relação à questão do uso da tecnologia, não foi problema nenhum, tá? A questão não foi adaptação a essa tecnologia, mesmo porque uma das graduações que eu tenho é da área tecnológica, né? E venho do Instituto Superior de Tecnologia, então, quer dizer, a tecnologia também está na veia. Bom, a questão maior toda foi você se adaptar a essa situação toda, porque no início a pressão era tanta de você ter uma necessidade, eu não sei de onde vem essa necessidade, de você ter que sair, de você não ficar preso, porque você se sente assim, aprisionado, né? Não que você tenha claustrofobia, nem nada desse tipo, mas é meio complicado, porque você via determinadas pessoas que estavam ali andando, estavam indo para os lugares, e o governo, né, os médicos, orientando, olha, afastamento social, olha, fiquem em casa, olha, só sai se for essencialmente. No início, eu vou confessar que eu até ia para o supermercado, né? De um tempo para cá, a gente usa o serviço de shoppers, né? São empresas que elas se disponibilizam a fazer compras para você, e aí você faz o pedido e eles entregam para você. É claro que uma vez no mês, a gente está se arriscando. A gente vai para o supermercado uma vez no mês e faz aquele geralzão. Mas tem que ver como é que a gente vai para o mercado. Tem que ver como é que a Renata ela se veste. Pô, é toda coberta, é com máscara, face shield, tudo que tem direito. Então, quer dizer, a gente tem, não vou dizer pânico, mas a gente tem muito medo dessa questão de contágio, porque, por exemplo, eu sou alérgico respiratório assim agudo. Eu tenho algum problema desse, cara, vai ser complicado, né? Então, essa adaptação no início foi assim meio complicada, mas depois você vai se acostumando, aí você vai passando a fazer assim, na sua varanda, levanta o braço, abaixa um pouquinho, aí faz um exercício aqui, outro exercício ali, e no dia seguinte, já que você não tem academia, você acaba ficando relaxado e não faz. Né? O bom de você morar numa residência e você tem várias pessoas, porque além dos meus 2 filhos e esposa, tem os 2 cachorrinhos, tem os 2 cachorrinhos, tem minha sogra, meu sogro e a Bisa que mora conosco. Então, fica mais fácil de você lidar com isso, porque você tem um quantitativo maior de pessoas ali para estar trocando. Agora, imagine se você mora sozinho, ou imagine que você seja apenas um casal sem filho, né? Eu acho que fica meio complicado. Eu não sei se cria uma monotonia. A pessoa tem que saber se reinventar, né? Saber fazer coisas diferentes. Tanto é que existem vários programas que mostram as pessoas fazendo coisas diferentes para poder passar o tempo naquele dia a dia, nesse novo normal. Porque senão você acaba caindo, sei lá, numa depressão ou algo parecido. Mas hoje, com o passar do tempo, né, a gente já consegue adaptar, né, a estar adaptado melhor a essa questão do afastamento social, né, da pandemia.
Vou confessar que, por orientação médica, agora a gente está vendo se já começa a fazer em horários mais brandos, né? Aquela famosa caminhadazinha para dar uma relaxada, desestressada. E quem sabe aí, né, dependendo dessa vacina ser disponibilizada logo, se a gente não volta a ter alguma coisa mais voltado para o normal do que desse novo normal. Apesar de que, se você me perguntar, você acredita que vai voltar a ser do jeito que era? Nesse momento eu não acredito não, Anderson. Eu acho que a gente até, mesmo tendo vacina até o final desse ano, no início do outro ano, ainda vai ter que ter essa adaptação, para depois a gente pensar em voltar a ser do jeito que era. Quer dizer, esse é meu ponto de vista. Então vou aproveitar a sua pergunta e refazê-la. O senhor acredita que depois que se invente a vacina e o Covid-19 seja apenas mais aí uma doença mais branda, e porque todo mundo já vai estar imunizado, ou a maior parte da população vai estar imunizado, haverá a mesma coisa que existia antes, vai passar a existir, ou a gente vai ter sempre, não um pé atrás, mas assim, uma forma mais diferente de estar conduzindo e vivendo a vida? Eu acho que muitas das coisas que estão acontecendo hoje vão passar a ser costume para o futuro. Tá? Então, não está simplesmente sendo adaptado agora e vai morrer quando tiver a vacina. Eu acho que não vai ser bem por aí. Muitas das coisas vão ser reaproveitadas e readaptadas, como, por exemplo, trabalho de home office. Eu acho que isso daí veio para ficar mesmo. É claro que já existia, né? Mas não tão acentuadamente. Tá? Em termos do coronavírus, né? Da questão da vacina. O coronavírus, a gente já tinha notícias dele lá em 2003, né? Então ele já existia lá em 2003. É claro, não na versão do Covid-19, né? Não nessa mutação que ele teve, no chamado novo coronavírus. Mas, na verdade, ainda não há nenhum estudo que comprove de que esse coronavírus que teve essa mutação, que essa mutação parou por aí. Ainda não tem a comprovação de que não teve uma outra mutação desse coronavírus. Então, estamos trabalhando numa vacina que até então nós vamos atingir um determinado nível, né, de pessoas que vão ficar imunes, mas será que de todo o corona? Ou será igual uma gripe, onde nós temos uma variação muito grande, né, de gripes e resfriados sobre um determinado paradigma de um vírus? Não sei. Será que não vai surgir um Covid-20? Coronavírus do 20? Eu não sei. Eu sei que, nesse momento, Anderson, a gente deve se preservar. Todas as recomendações médicas que estão sendo dadas, a gente deve seguir. A questão realmente dificulta, né, de você usar máscara, dependendo da máscara, de você respirar, mas é um respeito que você tem que ter, não só por você, mas pelo próximo. Já foi provado que muitos assintomáticos eles podem transmitir o vírus. Então, quer dizer, 2 pessoas sem máscaras, risco altíssimo. Uma pessoa sem máscara e outra com máscara, risco alto. Né? As 2 pessoas com máscara, o risco é menor, mas o risco existe. Em nenhum dos momentos, para todas as precauções que precisam ser seguidas, né? Como também higienização frequente das mãos, você passar álcool em gel toda hora. Na época que eu era criança, a coisa caía assim no chão, o que não mata engorda, pegava, você pegava e comia. Criança, quem já não fez isso, né? Sim. E hoje em dia, quer dizer, você tem que estar preocupado com tudo. E, na verdade, se você for parar para raciocinar, talvez muitas das doenças que nós pegamos no passado, ou até mesmo o simples resfriado que nós pegamos, foi por causa desse descuido, simplesmente de você estar lavando a mão sempre, de você estar higienizando, e estando em um ambiente infectado. Os chineses, né, os chineses, né, da onde veio lá essa questão da variação do coronavírus, eles, quando têm um simples resfriado, eles já têm por costume usar máscara.
Né? Por quê? Não só os chineses, né? Eu só estou colocando eles como exemplo. Sim. Porque é respeito com o próximo. Se eu estou resfriado, se eu tiver que espirrar, ali a máscara segura mais, né? Aquele jato do espião. Então, quer dizer, eu respeito o próximo que está junto comigo. Então, é questão também de filosofia. E com essa questão da vacina, ela já existindo, né, no início de 2021, eu creio que a gente vai começar a tentar fazer uma adaptação do que era, né, do normal de antigamente, com esse normal de hoje. Né? Que aí eu não sei se vai ser um novo normal futuro, ou se o novo normal vai ser um nome novo normal para essa adaptação que vai ser feita. Também não sei te dizer. Eu só sei dizer que aquilo que nós tínhamos como vista do que era, não é mais a mesma coisa, não será mais a mesma coisa. Ah, mas a gripe espanhola veio e acabou, e o mundo continuou a ser do jeito que era. Eu acho que são dois pontos totalmente diferentes. O ponto do coronavírus é uma pandemia. E a pandemia ela veio com o objetivo de forma generalizada e não localizada, como é uma infecção local, né? Agora fugiu o nome técnico. Sim. Mas é isso. Então vamos para a próxima pergunta. Leandro Lopes pergunta: quais prejuízos acha que a pandemia trouxe ao ensino? E complemento dizendo se o senhor acha que houve algum prejuízo para o ensino com a pandemia. Em termos de aprendizado, é claro que teve problemas, né? Porque nem todas as escolas, instituições de ensino superior ainda conseguiram se adequar, né, a esse novo normal, essa nova realidade. Agora, tirando do âmbito das escolas propriamente dita e falando no âmbito do ensino de forma mais generalizada, esse ano nós teríamos aí o Enem, a ENAD, e vai acabar não acontecendo, já foi transferido para o ano que vem, né? Mas tem a orientação, olha, busquem estudar, né? Continuem estudando, porque vocês precisam estar preparados, porque a qualquer momento vai acontecer, e, se eu não me engano, tem uma previsão para ser em fevereiro, alguma coisa assim. Mas é diferente, né? Os alunos estando no ambiente, como é que eles estariam ali preparados para aquilo se eles não estão naquela sala de aula real, se eles não podem buscar uma orientação a mais? E aproveitando essa pergunta aí do Leandro, nós temos uma disciplina na FATER de Rio chamado 4ADS, né, Tópicos em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, onde fora o conteúdo que o aluno tem que integrar para desenvolvimento de um sistema sobre um determinado paradigma, a gente, quer dizer, os professores dessa disciplina, eles também trabalham com os alunos questões do ENAD, né? Eles preparam os alunos para que eles possam estar melhores qualificados ou melhores direcionados para fazer uma prova do exame nacional. E a pandemia, o que ela trouxe de prejuízo? Foi que, se eu não consigo terminar, né, o meu nível médio ou superior, porque a minha escola ela não conseguiu se adequar, e aí como é que eu fico? Fico no prejuízo, né, vou levar isso adiante, tem como recuperar? Não sei se tem recuperação para isso. E a outra coisa é que, muitas das vezes, eu preciso, né, do Enem para poder galgar um novo caminho aí para a universidade, né? Muitas universidades utilizam a nota do Enem aí como parâmetro. Então, eu vejo que isso daí é um prejuízo significativo aí para essas pessoas que estão no nível médio querendo partir para o superior. Vamos lá, que a gente está recebendo muitas perguntas. Vocês ainda podem fazer sua pergunta pelo nosso Facebook e para a nossa live ainda. O Eduardo Cardoso pergunta: como os professores estão avaliando a capacidade de absorção dos alunos nesse novo normal, aulas online? Eu vou voltar a falar, né? Nas aulas virtualizadas, que não é a mesma coisa de aula online, em uma das instituições que eu trabalho, nós temos os trabalhos que são oferecidos como primeira avaliação,
Então, os trabalhos eles têm dois segmentos diferentes. Um primeiro trabalho, vamos colocar assim, a pontuação 5, o segundo trabalho é a pontuação 5, então ele tem dois trabalhos para formar a primeira nota. A segunda nota ele forma por meio de uma prova. A prova hoje, ela seria realizada num ambiente físico, presencial, mas devido à pandemia não tem como. Então, a prova também está sendo feita pelo computador, tá? De forma online, aí sim. A prova é feita de forma online, né? Onde o aluno ele tem as questões sorteadas para ele, de acordo com a sua inscrição na prova, e aí ele faz a avaliação dele. Em termos da graduação presencial, o professor ele cria um modelo de prova, a prova é disponibilizada no ambiente, no caso do Google Classroom, né, no ambiente do aluno. O aluno ele consegue baixar esse arquivo, visualiza o arquivo, ele tem um tempo de aula, que é o tempo ao qual ele estaria em aula fazendo a prova, e aquela prova está sendo mediada pelo professor. O professor, a todo tempo, ele está presente visualizando o aluno fazendo a prova. Como ele vai visualizar o aluno fazendo a prova? E é claro que aí tem alguns parâmetros que eu vou comentar aqui com vocês, né? Uhum. Em princípio, o aluno ele tem que estar com a câmera ligada. Aí vai ter aluno que vai falar, poxa, minha câmera está ruim. Aí não tem jeito, vai deixar lá a câmera desligada. Mas, em princípio, você está acompanhando todo o processo da prova. E conforme você vai acompanhando, você vai vendo a evolução do aluno em relação à prova. Quer dizer, eu estou dando o exemplo, tá, da minha prática, que as provas que nós gerenciamos, principalmente dentro da área de tecnologia, são provas voltadas à questão de desenvolvimento de programas, desenvolvimento de projetos. Então, é uma coisa bem prática, né? Então, se você faz uma questão onde o aluno ele possa não simplesmente copiar, mas ter que ir em cima daquela, entre aspas, citação que ele faz, que não deixa de ser uma cópia, mas ele deva citar, e discutir sobre o assunto, e mostrar o seu ponto de vista, mostrar o desenvolvimento intelectual dele sobre a questão, é diferente de falar que este tipo de prova, ou esta modalidade, está dando uma facilidade de aprovação para o aluno. Não está. Porque se fosse isso, né, se fosse dessa forma, e isso eu posso dizer de cadeira, que todas as universidades que eu trabalho e na escola que eu trabalho, então todos os alunos tirariam só 10. E essa não é a verdade. É claro que a gente tenta fazer com que os alunos fiquem numa faixa, pelo menos numa estrutura média aceitável, que seria 6, 7, 8. Se tiver uma turma nivelada dentro dessa média, estaria bom. E eu vou te dizer, temos alunos nota 10, sim, mas, infelizmente, temos aqueles alunos que conseguem até tirar menos do que 6. E aí a gente precisa trabalhar a questão desse aluno, porque sempre tem uma prova a mais que ele faz. Em termos de nível superior, é uma terceira prova, que pode ser uma prova substitutiva, ou pode ser uma prova que venha agregar valor, como assim? Ele já fez uma prova, tirou uma nota e ele quer melhorar. Então, ele tem essa possibilidade de fazê-lo. E aí ele faria essa prova como melhoramento da nota dele. Em termos do governo do estado, nós temos até as provas de segunda chamada, tá? Então, independente da prova que ele está fazendo, ele também tem a possibilidade de fazer segunda chamada, que temos uma semana que essa prova é programada, e o professor ministra essa prova junto aos alunos. Há quantos anos o senhor leciona? Olha, eu comecei lá quando eu era criancinha pequena em Barbacena, em 86. Ai, meu Deus, ainda bem que ninguém perguntou a idade. Não. Antes da próxima pergunta, quando o senhor descobriu que gostaria de ser professor, que queria ser professor? Olha, quando eu era assim bem novo, eu sempre gostei de brincar de uma coisa, né, que era ensinar inglês. Então, eu achava que ensinar era algo legal, né? Não sei se aquilo te dava um diferencial, dava um status, enfim. E aí você vai se apaixonando por aquilo. Hoje, algumas pessoas me perguntam,
Pô, você já tem lá o teu cargo público, né? Para que você continua aí buscando aula? Para que você continua? Você já tem um cargo administrativo em uma faculdade, né? Você já é coordenador ali na faculdade. Então, para que você procura aulas para você estar ministrando aulas, seja no segmento médio, seja no superior? Aí eu digo assim, se você é apaixonado por aquilo que você faz, você tem uma recompensa para isso, né? Você vê alguém se qualificando e alguém executando alguma coisa que você orientou, cara, isso é ótimo, é genial. Eu participei agora, né, nesses últimos 30 dias, de duas bancas de graduação, mas também de uma banca de mestrado e uma banca de doutorado. Nossa, imagine você, e por acaso a banca de doutorado, eu fui co-orientador desse aluno, que além de ser aluno é meu amigo, é o Ricardo Marciano, que ele também é professor da FATERJ Rio, tá? Parabéns ao novo doutor, né? Parabéns, E, doutor. e eu costumo dizer assim, para que serve você ter tanto conhecimento? Você viu aí que eu procuro ser um profissional bem eclético, né, no que eu já estudei e continuo estudando até hoje. Se você guarda esse conhecimento para você, se fosse por isso, eu não dava aula. Se fosse por isso, eu não orientava graduandos, não orientava mestrandos, nem doutorandos. Se fosse por isso, eu não escrevia 10 livros, né, como eu tenho 10 livros físicos escritos, e 8 livros digitais também. Poxa, então eu vou guardar esse conhecimento comigo. Então, para que você tem o objetivo de estar sempre buscando o melhoramento? Para que você possa sempre disponibilizar novas metodologias, novas ferramentas, novas tecnologias, e você possa passar isso para aquele que você está orientando e você veja ele sair igual a borboleta, né? Ele sai do casulo e tal, aí começa a criar asa e a borboleta começa a voar sozinha. Nossa, isso é gratificante demais. Quem é apaixonado por educação sabe muito bem o que eu estou falando, Anderson. Eu imagino 18 livros escritos no total, 10 mais São 8. 10 físicos só, tá? São 10 Mas físicos e o resto são digitais, fora o material que você acaba fazendo, né? Para gravação de aulas, enfim. Tem bastante coisa. diz que para um homem passar pela Terra e dizer que deixou alguma coisa bem feita, precisa casar, ter um filho e escrever um livro. E plantar Eu me uma árvore. casei, plantar uma árvore, casar, ter um filho e escrever um livro. Eu vou pedir do seu emprestado, porque eu já plantei uma árvore, já casei, já tive uma filha linda, mas nunca escrevi nenhum livro, não consegui. Se eu puder me emprestar um, a gente pode estar dividindo. Vamos para a próxima pergunta. Só 2 minutinhos e aí vai estar surgindo mais uma pergunta na nossa tela. Jennifer Braga. O senhor acha que esse método de aulas online, gente, aulas virtuais, aulas online que as faculdades tiveram que aderir neste momento, pode se tornar algo usado mesmo com o fim desta pandemia? Será que esse novo modelo é algo que veio para ficar? Jennifer, concordo plenamente. Pode tirar, Jennifer. Concordo plenamente. Eu acho que essas aulas nesse sistema virtualizado, ela veio para ficar. É uma aula muito melhor do que a graduação simplesmente EAD. E por ser diferenciada, por você estar ao vivo, né? Você está numa sala de aula, e eu acho que veio para ficar porque tem muitas pessoas, né, muitos alunos que gostariam de estar fazendo a graduação presencial, mas não tem condições de estar saindo do trabalho, indo para a faculdade, não dá tempo. Né? E quando dá tempo e tenta se esforçar, nunca faz os primeiros tempos, só faz os últimos. E às vezes tem necessidade de se inscrever nos primeiros tempos, o cara só chega no finalzinho, enfim, ele acaba ficando prejudicado naquelas disciplinas iniciais. Então, muitos desses alunos presenciais acabam migrando para a graduação EAD. Tá? E eu tenho que deixar claro, o Jennifer, a graduação EAD é uma graduação
que é feita online lá pelo aluno. E a graduação presencial que nós estamos fazendo hoje é uma graduação com disciplinas virtualizadas, né? É uma graduação presencial em sala de aula virtual. Então, é diferente, tem uma diferença muito grande. É porque nós estamos fisicamente ali, naquele espaço virtual, tendo aula em tempo real, né? O professor falando, a turma participando, a turma colaborando, construindo conhecimento, que eu acho o mais importante disso tudo. E complementando a sua resposta, eu acho, e no meu ponto de vista, ela veio para ficar. Ela não veio para ir embora, não, tá? Vamos para a próxima pergunta. Ricardo Ele é o Marciano. doutor Ricardo Marciano. Desculpa, estava aqui antes. Doutor Ricardo Marciano, primeiro, parabéns. E aí, vamos lá, qual a sua fala para os docentes que ainda não buscaram atualização nesse momento? Olha, a atualização, como eu falei, ela é primordial. Você está participando de treinamento, você está participando de melhorias sobre os macetes que há por trás de você trabalhar nesse sistema de home office com aulas, né? Você está trabalhando nesse ambiente virtual. Você precisa saber de vários detalhes, de várias dicas, de vários procedimentos que facilitam o seu trabalho junto ao aluno, porque você tem que substituir aquela sala de aula física. Você está no momento real, mas numa sala de aula virtual. Então, você tem que dar todo o subsídio, e até melhor do que você daria para o aluno que estaria fisicamente com você. Então, é primordial que todos os docentes estejam, sim, atualizados, buscando essa atualização para estarem atuando cada vez melhor nesse novo normal. Que bom. Vamos à próxima pergunta. Já está vendo a nossa próxima pergunta? Leandro Ribeiro. O doutor acha que com essa nova realidade, o nível da modalidade EAD tende a subir? Assumir, né? Não, subir. Aí, olha só. Eu entendi que agora vai vir uma queda, Leandro. Pode, professor. Porque o ensino na modalidade EAD não é esta aula que está sendo dada hoje, tá? Hoje, as graduações presenciais que aderiram a essa tecnologia estão com aulas presenciais em ambiente virtual. É diferente da graduação na modalidade EAD. As aulas não são em tempo real na graduação EAD. O que eu vejo? Vou tentar interpretar a tua pergunta. Essa nova realidade de graduação em ambiente virtual, eu acho que veio para ficar, sim. Eu acho que ela veio e tende a ter uma continuidade, mesmo porque tem muitos alunos que hoje frequentam a graduação EAD, que com certeza vão migrar para a graduação presencial virtualizada. Por quê? Há uma qualidade de ensino muito superior. Óbvio, né? Se você está ali ao vivo com o teu professor, você traz exemplos do dia a dia, não é algo que foi gravado e fica ali disponível para o aluno. Agora, eu não tenho essa modalidade nova, só tenho a graduação presencial, e eu não posso ir para a sala de aula presencial, eu tenho a alternativa, que é justamente a alternativa que as universidades dão, que é me permitir fazer um curso de graduação na modalidade EAD, que, para eu que não posso estar presente fisicamente, né, tendo aulas presenciais, é ótima aquela modalidade EAD, onde eu visualizo as aulas, onde eu tenho o acompanhamento por fóruns de discussão, onde eu tenho acompanhamento por atividades que são realizadas, onde eu tenho pelo menos 2 ou 3 conferências com o professor. É diferente do virtualizado. Virtualizado, cada aula é uma conferência, cada aula é uma realidade. E ali a gente traz coisa do dia a dia. O material é disponibilizado pelo professor. E lá na graduação EAD, o material ele já é pré-fabricado, ele já está pronto para os alunos que se inscrevem naquela disciplina, e aí o professor ele traz a contribuição das atualizações que estão
acontecendo em relação ao mercado. Bom, pelo menos é isso que os professores devem procurar fazer, né? Porque senão eu faço o material, deixo ali disponível na internet e o cara só vai acessando aquele material, um dia fica obsoleto. Então tem que procurar essa atualização, sim. Vamos para a próxima pergunta, Rosângela Márcia. Falando da educação infantil, qual sua opinião sobre as aulas virtuais? A educação infantil. Essa foi a mais prejudicada, no meu ponto de vista, porque fica fácil você trabalhar com alunos de MBA pós-graduação, fica fácil você trabalhar com alunos de graduação, fica fácil você trabalhar com alunos do ensino médio. Em princípio, esses segmentos, eles já têm certo objetivo, né, certa meta a alcançar. Agora, os alunos do primeiro e segundo ciclo lá da educação fundamental, da educação infantil, fica mais complicado. Porque imagine, né? Vamos falar da educação infantil, conforme a Rosângela está colocando aqui. É o momento onde você vai aprender a ler, a escrever, que você tem aquele professor ali te acolhendo como o tio, né? Como tio, não, geralmente é uma tia. Como a tia, ela está te dando aquelas orientações iniciais, o aprendizado do B com A, Bá, B com E, Bé. Eu acho que isso fica muito prejudicado, você tentar fazer isso por ambiente virtual, mesmo estando ali fisicamente. É muito complicado porque essas crianças, você primeiro tem que ter a preocupação em mantê-las conectadas ali na frente do computador. Cara, que criança você consegue manter conectada à frente do computador? Né? O ensino fundamental já é complicado. Você pegar o aluno do ensino fundamental do primeiro e segundo ciclo, já é complicado demais. Né? Claro, salvo alguns alunos do ensino médio que também têm dificuldade assim muito grande. Mas a maioria dos alunos do ensino médio, eles estão ali e já têm um objetivo. Então fica mais fácil. Mesmo porque esses alunos do ensino médio, se eles não estão ali assistindo aula, com certeza eles estão ali num game, com certeza eles estão ali num Facebook, num Instagram, né? Eles estão ali sempre com a tecnologia. E a maioria desses alunos, claro, né, nativos digitais, então já nasce com a tecnologia nas mãos. Agora, um aluno de educação infantil, onde tudo está sendo iniciado e tentando construir, na sala de aula virtual, eu acho assim muito complicado, tá? Eu não tenho nenhum estudo feito sobre esse segmento, de como está evoluindo, né, a educação infantil sobre as salas de aulas virtuais, mas, Rosângela, no meu ponto de vista, os professores que estão trabalhando com isso merecem, assim, aplausos, porque realmente é muito complicado. Parabéns aí a todos os professores da educação infantil. O Diogo Montilla volta a perguntar aí, como professor e defensor da ciência, como o senhor vê esse ataque de descrença, hábitos contra a ciência? O problema não é contra a ciência, o problema todo é a questão das fake news, né? Muitas coisas são colocadas e o certo para a gente não começar a divulgar coisas erradas, seja sobre a ciência, seja sobre a política, seja sobre qualquer coisa, verificar antes, né, ver a veracidade daquilo que está sendo divulgado, para a gente poder passar aquilo adiante. Então, de repente, alguém dita e manda uma notícia, olha, a vacina do coronavírus já foi encontrada no Brasil e daqui a 2 meses o vírus já vai ser erradicado. Cara, assim, é meio complicado. Olha só, você recebeu uma mensagem, se você clicar aqui, você ganha 10 milhões de reais. Pô, tem coisa que não rola, não dá para você acreditar logo de imediato, né? E a maioria das coisas que parecem ser fácil demais ou são assim muito suspeitas, eu devo buscar a veracidade disso. Por quê? Como eu falei, não só na questão política, não só na questão da informação, mas também dentro da ciência, muitas das informações podem vir e dizer que aquilo é verdadeiro e, na verdade, de nada acontecer. Se eu tomar limão com mel,
e agrião, e se eu somar isso, bater bem, bem batido e colocar uma gota de pimenta malagueta, então eu estou imune contra o coronavírus. Se a gente colocar uma notícia desse tipo, olha, antes dessa notícia se tornar assim, verídica e dizer, olha, isso é mentira, não é verídico, é fake, quantas pessoas vai experimentar fazer isso? E é isso que estraga essa relação da crença ou descrença, o que é ataque e o que não é ataque, sobre a questão de tudo, não só da ciência, no meu ponto de vista. Vamos à próxima pergunta. Rodrigo de Santiago. Professor, quem se forma no fim desse semestre precisa fazer prova dos conselhos regionais, você acha que deve ter prova dos conselhos online ou serem adiadas? Olha, vamos falar lá do Conselho Regional, sei lá, XYZ, de administração, por exemplo. Uhum. Eu acredito que se eu hoje trabalho na organização de um conselho, né, e existem, por exemplo, também a prova da OAB, que não deixa de ser também um órgão, né, só que um órgão a nível federal, o CREA, e assim por diante, eu creio que eu preciso ter número de adeptos, né? Até mesmo porque, se você termina um curso de engenharia, você precisa ter o CREA para poder trabalhar como engenheiro. Se você termina um curso de direito, você precisa da OAB, porque senão você é bacharel em direito, não advogado. Você não consegue ter a prática, né, do direito. Então, eu creio que nesse momento aí de coronavírus, né, eu não pesquisei nada sobre isso, tá? Então, estou dizendo assim, pela minha percepção, eu creio que esses conselhos devam sim disponibilizar provas online, né, formas de você conseguir a sua carteirinha em ambientes virtuais. Porque se a gente está nesse problema da pandemia e tem que ter o afastamento social, como eu conseguiria fazer uma prova física ali, em ambiente físico, né, real? Não tem como. Então, eu creio que adaptações vão surgir para que essas provas possam ser realizadas. Professor, com essa sua vasta experiência, seu currículo é enorme. Eu nem ameacei no início da nossa live começar a ler, porque o senhor passa por vários lugares e com várias especializações. Qual é a dica que o senhor dá para o aluno agora, para que ele possa aprender mais durante essa pandemia e aproveitar mais para estar estudando e crescendo? Vamos lá. Uma coisa rara, né, que principalmente para os alunos de graduação, uma coisa rara que existia no nosso dia a dia era o tempo vago. Eu nunca tenho tempo para nada. Eu sempre tenho que trabalhar demais, porque o que eu ganho é pouco e eu preciso fazer mais dinheiro. Hoje, embora esteja trabalhando com home office, eu sei que tem pessoas que estão trabalhando na linha de frente, como é o pessoal da medicina, né, os enfermeiros, os policiais militares, bombeiros, o pessoal que trabalha com a área de logística, né, que trabalha com mercado, farmácias e etc. Eles estão ali no dia a dia, mas tem uma grande maioria que está trabalhando de casa, em home office. Se você conseguir gerenciar melhor o seu tempo, aquele tempo vago que você estava procurando, você vai encontrar. E nesse tempo vago, nada melhor do que você começar a ler, nada melhor do que você começar a adquirir novos conhecimentos, porque um dia eu aprendi uma coisa que eu guardei para sempre. O saber não ocupa espaço, né? E a melhor herança que você deixa para o seu filho é justamente a educação, porque coisas físicas que você deixa vão ser vendidas, vão ser perdidas, vão embora, mas o saber que você deixa para ele não se perde. Aí você perguntaria, mas você tem um currículo assim vasto, bem amplo. Na verdade, o objetivo de estar buscando sempre a atualização do currículo, primeiro, quem é pesquisador tem que estar sempre pesquisando, tem que estar sempre buscando novos conhecimentos, não tem jeito, né? E segundo, quando você faz algum serviço de consultoria, né, se você vai fazer uma auditoria qualquer,
O pessoal olha muito pelo que você já fez antes e pela tua formação. Então, quanto mais eu me mostrar eclético e conseguir juntar esses ramos diferentes do conhecimento, de tal forma onde eu consiga criar uma colcha de retalho bem integralizada, então você fica bem melhor visto nessa área de consultorias, tá? Vou te dizer que a probabilidade maior de você ser chamado para que você possa fazer essas auditorias, né, essas consultorias, e em linhas gerais, não que você vai se prevalecer disso em termo financeiro, mas você acaba ganhando um pouquinho mais por isso. Os alunos do ensino médio. Os alunos do ensino médio geralmente são jovens que estariam muito assim, vou para a escola, acabei a minha escola, agora eu vou ali me reunir com os amigos. Vou para uma padaria, eu vou para um barzinho, vou para um clube, vou jogar tênis, vou jogar futebol, ou simplesmente vou jogar papo furado, né? Papo para fora. Vou reunir numa praça e aí vai. Bom, hoje isso não está sendo possível, né? Raros são aqueles que estão conseguindo se encontrar com alguns amigos, mas assim, um ou dois que são ali bem próximos, que estão naquele isolamento total, ou quase total, né, obedecendo esse afastamento social, e, de repente, resolve-se, na casa de um ou de outro, se reunir para, sei lá, comer uma pizza ou alguma coisa desse tipo, mas respeitando tudo. Tudo higienizado, né, a preocupação com quem recebe, porque, embora seja amiguinho lá do seu filho, assim, você não conhece a família do outro lado. Em princípio, está fazendo afastamento social, mas está mesmo. Quem você tem dentro de casa que você pode estar trazendo outras pessoas? Embora sejam jovens, né? Quem você pode estar trazendo? Não sei. Os jovens, né, os adolescentes, eles também passam, eles transmitem o vírus. Eles também pegam o vírus. Antigamente pensava-se que não. Eu sou atleta, eu não pego o vírus. Quantos atletas aí estão com vírus e estão morrendo, né? A gente teve até um evento agora se não teve, vai ter agora, que eu não acompanhei. A gente vai ter ai, meu Deus, fugiu o nome. São 2 atletas brasileiros aí do UFC. Um deles vai lutar, tá tranquilo, e o outro não vai lutar porque foi identificado o coronavírus. Então, até o atleta pega. Aí você tem que raciocinar assim, no meu ponto de vista, né? Afastamento social de 99% a 100%. Por quê? Se você não faz isso, você deve se perguntar: quem mora comigo? Por exemplo, aqui em casa eu tenho nanogenária, sexagenário, septagenário, tem eu que já tenho mais de 50, a gente não vai entrar nos detalhes, né? E é meio complicada, entendeu? É meio complicado. Até no início, algumas pessoas ficaram perguntando: os cachorrinhos, os gatos, eles levam coronavírus ou não? Isso daí já foi colocado a par, né, de lado, e coitado, não vamos sacrificar os bichinhos, não. Vamos ficar com os bichinhos. Tem muita gente que está jogando os bichinhos aí na rua, não tem necessidade de fazer isso. Existem abrigos que, por mais que estejam na dificuldade aí desse momento de pandemia, estão recebendo esses animais, estão buscando cuidar desses animais. É claro que sempre com a ajuda de outras pessoas. Bom, então, do ensino superior, você aproveita esse tempo para você se dedicar um pouco mais na questão das disciplinas e fazer novas experimentações, adquirir novos conhecimentos. No ensino médio, você também, já que tem o objetivo de tentar entrar numa faculdade ou fazer algum concurso para Marinha, Exército, Aeronáutica ou qualquer outro concurso, você precisa também estar se dedicando a isso. Então, aproveite esse tempo para que você possa fazê-lo. Esse conselho não pode ser igual para o pessoal que faz MBA, mestrado e doutorado, porque quem já está nessa faixa, né, quem já está nesse nível, ele já tem ali por si só aquela característica de saber o que está fazendo e está fazendo por opção. Ninguém faz um curso de mestrado e doutorado, ou um MBA, porque quer um papel colado na parede, né? Não é isso. Ele está fazendo porque quer se aperfeiçoar mesmo. E quanto aos alunos do ensino fundamental, né, e ensino infantil, eu não saberia, assim, classificar. A gente tem mais uma pergunta, e a gente já está encerrando as perguntas.
A gente tem só mais uma pergunta e depois segue a pergunta primeiro. Professor, o que me diz desse grupo empresarial que administrava a instituição da Gama Filho, vê-la ruir do que salvá-la, e nenhum governo se mobilizar para ajudar? A gente, bom, primeiro, né, o grupo que administrou a empresa. Eu acho que se a empresa veio a falir é porque não foi administrada direito. O primeiro segmento é esse. Segundo, o governo não poderia fazer algo para ajudar? Aí eu vou voltar com uma reflexão. As universidades públicas hoje, elas tiveram, eu vou falar lá da UFRJ agora, nesse momento, porque, além de tantas atividades que eu faço, eu também sou diretor de pesquisa de um laboratório da UFRJ, do LAVAI, né, Laboratório de Métodos Avançados de Epistemologia, que é vinculado ao HCTE e fica dentro do NCE, CCMN. E, em termos de universidades federais, as verbas disponibilizadas para pesquisa foram cortadas assim significativamente. As bolsas que tinham disponíveis para os alunos também foram cortadas significativamente. Vou te dizer porque a gente tem alguns alunos que fazem parte lá do programa, inclusive alunos de mestrados que eventualmente perderam a bolsa, muitos não tiveram como continuar, e outros, assim, continuaram naquela esperança de terminar e tentar algo melhor para ele no futuro. Então, se o governo ele não consegue dar conta, né, da questão das universidades públicas que precisam, das escolas públicas que precisam desse aparato, porque eles oferecem educação gratuita, como que ele vai fazer isso por uma universidade particular, embora a universidade aqui citada, né, a Universidade Gama Filho, ela, no meu ponto de vista, foi uma universidade aí de grande renome, grande referência, mas, na minha visão, depois que o pai, enfim, morreu, as coisas tudo desabaram, né? Eu acho assim meio complicado dizer e querer talvez cobrar, ou não sei, pensar que o governo daria esse tipo de auxílio se o esforço que ele tem que fazer é voltado para as universidades, né, e para as escolas públicas, e a gente vê que até isso é limitado. Eu me lembro que, na época da falência da universidade citada, parecia que existia algum projeto para que ela se tornasse uma universidade pública, ou um campus de uma universidade pública, não sei. Mas também não li mais nada sobre isso. Eu também. Não. Eu também soube de outras coisas que outras universidades privadas estariam aproveitando aquele campus ali em Piedade, que é maravilhoso, aquele espaço. Você passa por ali, quer dizer, quando passava, né? Você passa por ali, olha aquilo ali tudo jogado, fechado, maltratado, dá pena daquele espaço. Então, você se pergunta, por que então a outra empresa, né, a outra instituição privada não pegou e não manteve isso, não levou isso adiante? Porque o campus, ele é um campus bem localizado. O primeiro ponto é esse, né? Campus bem localizado. E segundo, é bem espaçoso. É um campus que tinha até estacionamento. Assim, a gente não consegue, tem coisas que acontecem que a gente não consegue dizer o porquê daquilo. E realmente, não só essa universidade, como outras que vieram a falir, eu acho que o maior problema foi justamente a falta de gestão, uma gestão estratégica, uma gestão qualificada, entendeu? Saber gerir uma universidade não só em vistas de que a universidade é uma empresa. Uma universidade é um centro de ensino, é um centro que produz conhecimento e, por isso, tem que ser gerenciado de forma diferente. Senão, não funciona. Como o senhor pensa a educação de uma forma geral para o país, sem partidarizar, sem nada, mas como o senhor pensa que nós pensamos a educação para o município, para o Estado, para o governo federal? Bom, primeiro ponto que eu acho que não só quem trabalha com a área de educação, mas quem trabalha com a área médica, por exemplo, Anderson,
Eu acho que essas pessoas, né, que escolhem ser professor por profissão, elas são muito mal remuneradas. Primeiro ponto é esse. Segundo, o governo, para incentivar isso e para investir nessa questão, eu acho que não seria nada assim tão impossível, mesmo porque você vê os países desenvolvidos são aqueles países que aplicam recursos em educação, de todos os segmentos, tá? Então, se você está num país que, por mais que você ame, ele não tem esse incentivo todo, como é que ele vai conseguir ser um país de primeiro mundo, ter coisas melhores a serem proporcionadas por essas pessoas, se a gente não consegue ter a educação de qualidade, a educação pública de qualidade, independente de qual seja o segmento? Eu acho que fica meio complicado pensar nisso e dessa forma. E vamos lá para a nossa última mensagem que temos. Já está entrando. Cláudia Cavalheiro, realmente o currículo vitae dele é extremamente rico. Anderson escolheu muito bem o professor para essa live. Parabéns aos dois. É um elogio da Cláudia Cavalheiro, que deve lhe conhecer por saber do seu currículo gigantesco. Cláudia, como eu falei anteriormente, né, a gente deve sempre estar buscando novos conhecimentos e, no meu ponto de vista, como eu falei, o saber não ocupa espaço. Então, quanto mais a gente puder fazer e se aprimorar, a gente consegue, então, principalmente para quem é formado e gosta dentro dessa área de educação, você conseguir formar profissionais de melhor qualidade. Porque para você ensinar algo melhor, você deve se preparar melhor, né? Talvez essa pergunta até que o Ricardo Marciano fez. Se as pessoas ali, né, deveriam se preparar melhor, né? Tem sim, estar preparado melhor, tem que buscar maior qualificação, sim. Como eu digo, o saber não ocupa espaço, e o mais importante disso tudo, quanto melhor você tiver formado, melhor você vai conseguir formar outras pessoas. Lembrando de que aqueles que ora passam na sua mão, aqueles estudantes, né, que ora estão estudando com você uma determinada disciplina, eles buscam um conhecimento sobre aquela disciplina, sobre aquele conteúdo que está sendo ministrado para ele. E é claro que você, como professor, você tem uma meta. Se eu conseguir passar, você sendo humilde, né, 60%, 70% do conhecimento, nossa, já está tranquilo para mim, porque eu sei que aquilo ele absorveu. Mas, na verdade, você consegue ver isso como resultados não só por meio de notas. Não é uma turma que tira nota 10 que diz que você teve um trabalho excelente. É claro que você torce pelas notas maiores para os alunos, mas o mais importante disso tudo é quando você vê os alunos desenvolvendo projetos, trabalhos que são ligados a ações sociais, são ligados lá ao dia a dia dele, né, no seu âmbito laboral, que você diz assim: caramba, aquilo ele conseguiu fazer melhor porque ele está aplicando aquela ferramenta, aquela técnica que eu ensinei. E ele está conseguindo fazer melhor porque ele se aperfeiçoou, porque ele se dedicou àquilo e ele quis aprender. E querer aprender é algo que é muito difícil de você conceituar. Porque, na verdade, querer aprender, eu acho que todo ser humano deveria querer aprender. Mas tem muitos que simplesmente acham, tá, que está escrito numa escola ou está escrito numa universidade, eu estou fazendo esse curso porque meu pai, porque minha mãe mandou, me forçou, me ordenou, porque eu não gosto de estudar, eu não gosto disso, daquilo. Eu acho que não pode ser por aí. O gostar de estudar também é muito complexo você falar, é muito subjetivo também, né? O que pode ser gostar para um, pode não ser o gostar para o outro. Eu acho que todos gostam de estudar, tá? Olha só o que eu estou falando, né? Eu acho que todos gostam de estudar, mas assim, numa referência onde alguém gosta um pouco mais, alguém gosta um pouco menos, ninguém gosta de ficar para trás sobre um determinado conteúdo, sobre um determinado assunto, e de repente você está numa roda, né, ou conversando dentro de um grupo,
dentro de uma equipe e todo mundo está falando alguma coisa e você está olhando para um, está olhando para outro e outro lá, e não tendo referência nenhuma sobre aquilo. Eu acho que isso daí deve ser muito ruim. Então, nesse âmbito de você estar buscando novos conhecimentos, não é só por parte de quem é professor, de quem escolhe essa profissão, mas também por aquele que está buscando uma melhor qualificação no mercado. Tanto é que eu digo que quando você termina a graduação, você só está completando mais um degrau, né? Existem outros degraus aí que você pode subir ou galgar, que não necessariamente precisa ser na ordem de um MBA, de uma especialização, de um mestrado, um doutorado. Eu sei que, às vezes, tem pessoas que falam assim, poxa, doutorado? Não, isso nem pensar. Mestrado, quem sabe? Uma pós-graduação, MBA, eu até faria. Então, faça. Busque um curso também de certificação. Também é bom, é ótimo. Busque uma outra graduação que você venha complementar a ideia daquela graduação que você fez anteriormente. Some esses valores e faça com que o seu currículo seja forte. Ter o currículo forte, Rosângela, se eu não me engano, né, que falou agora, não, esqueci o nome, desculpa. Agora foi a Cláudia Cavalheiro. Cláudia. Ter um currículo forte, Cláudia, eu acho que é mais importante do que a gente chamar de currículo rico. E agora eu vou brincar. Se meu currículo fosse rico, eu espremia e estava saindo dinheiro muito. Ele é forte, mas não é rico. Eu gostaria de agradecer imensamente por essa aula virtual que nós tivemos com um professor, doutor, pesquisador. Eu teria que ter mais 1h30 para falar tudo que o doutor Alfredo Bonte aqui e tem no seu currículo. Muito obrigado. Nós agradecemos imensamente por essa live. O senhor deu literalmente uma aula virtual para todos aqueles que nos assistiram hoje aqui pelo nosso Facebook, e amanhã a gente está de volta. Muito obrigado, doutor. Se o senhor quiser falar mais alguma coisa para concluir. Quero sim. Eu é que agradeço aí a você pela oportunidade, né, de estar vindo falar sobre um tema que eu sou apaixonado, que é o tema voltado à questão da educação, porque eu acho que é uma forma da gente contribuir e, de repente, fazer com que as pessoas passem a pensar diferente sobre algum ponto de vista que a gente tenha trazido aqui, né? E eu acho que a gente aqui deixou bem claro a diferença, principalmente da questão da modalidade do ensino à distância, né? Que é o ensino à distância, diferente do ensino presencial, que hoje está sendo feito pela modalidade virtualizada. Tá? Um abraço, obrigado por tudo. Nada, obrigado, professor. A gente fica até a próxima. Amanhã, às 2h, nós estamos de volta. Tchau, minha gente. Tchau.